Debate Bola. Apoio cultural. Biomédica. Precisa montar sua academia ou atualizar seu equipamento? Procure a Biomédica. Grêmio Mania. A loja do torcedor do Grêmio em Santa Maria. Royal Plaza Shopping e Elegância Center Shopping. Estamos começando mais um Debate Bola, programa que vai sempre às terças e sextas-feiras ao ar na TV Santa Maria e também nas redes sociais. Lembrando sempre, nossos apoiadores são Biomédica, precisou montar sua academia ou atualizar seu equipamento, procura Alicerce Xavier ali na Biomédica. Grêmio Mania, a loja do torcedor do Grêmio em Santa Maria, no Real Plaza Shopping e Elegância Center Shopping. Quem teve o desprazer de ver o jogo do Brasil ontem viu a decadência do nosso futebol, o futuro do nosso futebol ali na Sub-20, que coisa horrível. Se o Xavier disse que foi ruim o jogo do Santa Cruz e quem que tu viu aquele dia? O Santa Cruz e Guarani. Se tu tivesse visto a seleção, tu ia chorar ontem. Não sei se alguém de vocês assistiu ontem. Que coisa, né? Uma seleção brasileira de categoria de base. Efeito Qual é o nosso futuro? Geração Nutella, soma bagunça institucional da CBF. É claro que vai dar essa porcaria. Olha, eu não acredito em seleção na próxima década, eu acho. Sim, porque ali o tá nosso plantio, a filosofia de jogo que a nossa gurizada acreditou, ela tem muito mais a ver com PlayStation e FIFA do que com futebol de verdade. Concorda? É verdade. Porque a defesa da seleção brasileira de base era pior que a defesa do Grêmio, que você reclama da bola aérea, entrava tudo. Todas as bolas aéreas, os caras ganharam, todas as bolas aéreas. E o gol dos caras foi de cabeça, pior que o Grando. A bola veio no alto, picou, veio na direção do goleiro, o goleiro saiu, se fechou com o centroavante, meteu de cabeça para dentro. Tu tá atrapalhando meus negócios, Tessis. Tá atrapalhando meus negócios. A gente já vendeu o Grando pro Inter agora, o Silvio já comprou. Eu quero. Tu tá falando mal do cara. Eu já disse para vocês, eu quero o Grando. Eu quero. Qual era a posição desse treinador da seleção brasileira? Meio-campo? Meio-campo, é Juninho, né? Não lembro o nome dele agora aqui, mas é assim o que a gente conversou, né? São jogadores de meio, não tem experiência defensiva. E isso é um problema. Então, por isso que aquilo que a gente comentou aqui, de o sistema de defesa ter um cara, um auxiliar técnico, não precisa ser o treinador, mas um auxiliar técnico que comande um sistema de defesa. Porque ali, jogador bom, quando não tem um treinador, ele vira ruim. O treinador é fundamental dentro de uma equipe. Lembra que eu falei para vocês aqui dos 4 times que são a draga dentro do Campeonato Gaúcho? Avenida de Santa Cruz, Guarani e Santa Cruz. Avenida de Santa Cruz, o Santa Cruz e o Guarani de Bagé e o Brasil de Pelotas. O que eu falei para vocês do Brasil? Que o Fabiano Dait seria a diferença do Brasil. E é a diferença. Porque hoje o Brasil, com aquela draga de time que a gente viu, eu vi uns 3 jogos dele, está em 4º lugar. E quem é que está fazendo a diferença? Ele é um time organizado. Porque treinador que tem qualidade, ele vai trazer consigo, na comissão técnica, preparador físico bom, vai trazer auxiliar técnico bom, ele não vai colocar amigos junto com ele. Vai melhorar o time. E aí é o seguinte, jogador médio vira bom jogador com treinador de qualidade, vira bom jogador, porque ele conhece o vestiário, ele conhece características, ele monta a equipe, né, em cima de um trabalho físico, ele monta a equipe em cima de um trabalho técnico, ele vai unir as características, ele não vai deixar esses presidentes, esses diretores de clube, que tem uns que não entendem nada, e aí se aproximam dos jogadores. E aí eles fazem merda quando se aproximam do jogador. Porque eles não têm a palavra certa, eles não têm a convivência, aí eles tratam melhor de um jogador um do que o outro. Eles pagam um antes e o outro depois, porque tu fez gol e valoriza mais. Eles nem valorizam quem dá o passe, eles não valorizam quem defende, eles valorizam quem faz o gol. E isso dentro de um coletivo é muito ruim. Então é assim, treinador bom faz time jogar.
Treinador ruim pega um jogador bom, vira um jogador normal. Porque falta a palavra, falta a qualidade, desde saída de vestiário, de treinamento. Aquela segunda-feira, tu tem que reunir com o jogador, fazer um churrasquinho com eles, bater um papo, traz a família junto, sabe? Isso fecha grupo. Mas treinador que não tem qualidade, ele nem tá aí, entende? Então, por isso que o Fabiano Dart faz a diferença no Brasil, eu coloquei para vocês. E os outros pegaram umas dragas, os times vão ficar assim. Né? Porque falta muita coisa para eles ainda. Falta. Então, valoriza-se técnico bom. Treinador de futebol é fundamental numa equipe. Faz jogador jogar. Então, assim, ó... Depois dessa aula do Savião, nem vou querer salário esse mês, viu? Assim, então, já estou aqui como aluno. Renato aqui, é um péssimo treinador, porque o JP Galvão era craque na Itália, que não joga nada. Né? Não, tem as Renatete muito, né? O Renato é um péssimo treinador, porque por 8 ou 7 vezes consecutivas que ele pegou o Grêmio no Brasileiro, ele entregou o Grêmio na Libertadores em todas. Vamos olhar, sabe? Tem as ruins, tem as boas, né? Agora vamos analisar uma média, porque ninguém é perfeito. Sim. Tu chama um jogador, tá? Tu dá a condição para ele, eu tenho certeza que o Renato dá todas as condições pro JP Galvão. O cara tá nervoso, ele não consegue jogar, ele não vai ficar tranquilo. A torcida pegou no pé dele, o comentário esportivo pegou no pé dele, já era. Não vai acontecer. Agora assim, ó, o Renato mesmo teve a liberdade, ele mesmo falou, eu dei chance, eu tô dando chance. Daí colocou o André no outro jogo. Por quê? Porque ele dá um recado. Mas, ao mesmo tempo, agora dizer, tu chamou um cara que deveria jogar e não joga, então vamos falar do Anderson no Inter. Quem era o técnico? Era o Cudê, não era? Cudê. No rebaixamento? Não, de onde? No rebaixamento, quem era? Não era o Cudê. Não, ali Cudê, você... O Cudê largou na primeira foi Caio Júnior, quem é que afundou o time? Passagem pelo Inter, largou no vice... Era vice-líder. Ele rebaixou na mão do Celso Rotti. Passou o Celso Rotti, era Argel que montou o time. Argel. Montou o time, e o Anderson. E aí afundou, Entendi. aí veio o Celso Rotti, e aí veio junto com o Fernando Carvalho, com o Chubinho. Né? E depois, o último foi, mas aí esse foi assim, para salvar o Lisca. Mas assim, tipo, caiu com a poção mágica caiu com da situação caiu. Mas assim, vamos analisar. Técnicos, eles têm índices de acerto. Eles não são deuses, né, para acertar sempre. Senão o cara, nem o Guardiola acerta sempre, então, imagina. Né? Então assim, eles têm índices de aproveitamento. Vai dizer que eles acertam quando chamam um jogador, que às vezes encaixa, às vezes não. Mas é um processo de encaixe humano e tem muito lado pessoal, muito lado do contato, do churrasco, da integração. Mas também tem a história pessoal de cada jogador. Qual era aquele jogador do Inter... Nilmar, né? Ele tinha um problema de depressão. Tinha. Um baita jogador de seleção. O cara comia a bola. Então, assim, não dá para ser cruel, entende? A gente tem que pensar o aproveitamento como uma média. E entender também que técnico não é aquele cara que é o puxa-saco do europeu que leu o livro do Guardiola e por causa disso acha que é técnico, né? Que copia tudo. Não tem criatividade nenhuma, originalidade nenhuma. E tá cheio disso. E não fica atento ao lado do técnico, que é mais precioso nos dias de hoje do que qualquer outra coisa, que é o comando de vestiário. Ou seja, existe uma habilidade inata. Cada treinador tem seu estilo, né? O Filipão, rígido, mas paizão. O Thiago Nunes, só rígido. Não, vamos combinar, o Thiago é foda. Desculpa, estou no programa, às vezes eu me esqueço. Né? E o Renato, amigão, mas ao mesmo tempo, quando um jogador propõe uma briga de clube com ele enfrenta a briga e ganha. É dono, sabe? Ele tem influência sobre o clube. Então, cada técnico tem seu estilo também de confraternizar com os jogadores, de ser amigo dos jogadores. E esse lado de conseguir ter essa condição humana, né? De conseguir integrar, é difícil, porque mesmo que tu seja um técnico que tem uma habilidade para isso, às vezes o perfil dos jogadores acaba não fechando, sabe? Não é uma ciência exata, é isso que eu quero dizer. Futebol não é ciência exata, então a gente vai errar, a gente vai acertar. Agora, tudo que o Sérgio está falando é que, muito além do tático, do treinamento, né, mas a questão de como tu paga um jogador, como tu não paga outro e como isso reflete no vestiário, é assim que tu faz um jogador bom jogar menos. Tu contrata um cara bom, ele não joga por quê? Porque percebe que não tem regra, não tem segurança, exatamente, tem trairagem, que tem queridinhos protegidos. E eles são espertos. São espertos.
Mas, Savio, nessa linha dos técnicos, ouvi atentamente o que tu falou e eu te dou toda a razão. Eu acho que o técnico ruim deixa o jogador ruim, né? Mas, assim, como tu me explica, assim, o Mano, quando ele treinou o Grêmio, ele estava num processo de ascensão, né? Ele saiu do Guarani de Venâncio Aires e andou pelo interior do Rio Grande do Sul e foi para o Grêmio, né? E fez um belo trabalho no Grêmio, foi para o Corinthians também, fez um bom trabalho no Corinthians, e foi para a seleção brasileira, era técnico nível de seleção brasileira. E agora, ontem, ele foi demitido do Corinthians. 3-1. Do Corinthians. Assim, o Corinthians correndo o risco de ser rebaixado no Campeonato Paulista. Assim, o que faz um treinador que é bom virar ruim? O problema é que o início de carreira é uma coisa, e depois, do meio para o fim, quando eles já estão com muito dinheiro, e aí ele já misturou outras profissões no meio. O Mano tem outras profissões no fazendeiro, meio. né? Então, o pensamento não está só lá. O Filipão já era impaciente. Mas vocês viram, pelo menos, os gols do Novo Horizontino? Foi mas assim, mas assim, que facilidade, parece que assim, os caras não estavam querendo atacar. O Cássio... Cássio... Não foi na bola, nos 3 gols. Porque assim, aquele sorriso que tu vê do Mano Menezes é só para a imprensa ver. Ele dentro do vestiário, ele é fera. Ele vem e cobra os caras. Né? Eu não sei se ele tem, e eu acho que ele não tem a mesma habilidade que tem o Renato, de controlar um vestiário. Porque o Renato foi um grande jogador de futebol e passou por vários treinadores, então conhece o jogador. Diz que o Renato é o maior gestor de vestiário do Brasil, né? Exatamente isso. Foi boleiro. É isso que o chama para a seleção. É isso. E é um cara que faz falta na seleção. Né? É um cara que faz falta na seleção, exatamente por isso. Porque a seleção hoje, quando colocou o Jubim aqui, é um problema. É um problema a seleção brasileira em função da administração que tem. Hoje. Então, se tu não tiver um treinador que conheça o vestiário, esse menino aí, o nosso craque, vai tomar conta. Ele convoca, o Neymar convoca, desconvoca, ele faz o que quer dentro da seleção. Ele faz o que quer. Agora vai dar esse choque aí, porque o treinador atual hoje da seleção brasileira teve problema com o Neymar no Santos. Isso, no início da carreira do Neymar, né? Entende? Então, eu não sei como isso vai funcionar. Mas os problemas que nós temos, como colocou o Jubim aqui, que não temos base. Não tem base. Tem base. Não tem. Olha, a seleção brasileira está tão desacreditada que eu não sei se vocês prestaram atenção no pré-olímpico, mas o Endrick, que tu citou agora... Ele rompeu hoje. Ele está jogando meio tempo, todas as partidas. E o Maurício não jogou ontem. Por quê? O Maurício é bom jogador, né? É porque a seleção se dobrou para um acordo com o Real Madrid. Então, imagina, olha que virou a seleção. O clube chega lá e diz, vou jogar só meio tempo. Sim, tudo bem, vamos proteger teu jogador. E deve também, nas convocações, tem influência de empresário, deve ter isso aí também, né? Não pode fardar. 2 tempos. O Rodrigo Caetano, que está assumindo agora a seleção brasileira, saiu do Atlético Mineiro, foi para lá como coordenador, ele foi meu jogador na base do Grêmio. Ele sempre foi diferenciado em termos assim de cabeça. De cabeça, sabe? O cara pensante, inclusive jogava no meio, era canhotinho, bom jogador. Todo canhoto é bom, né, Ricardo? Ele tem... Não me fala dos esquerdos, né? Tá me comprometendo, né? Eu não sei... Eu sou destro, na política e na vida real. Não falei política, é que eu sou canhoto, né? E ele joga bola comigo lá. Tá certo. Ele tem qualidades, mas eu não sei se ele não vai ser engolido lá dentro. Né? Porque o trabalho dele é bom, onde ele passa, ele faz grandes trabalhos. Ele tem nome, né? Ele também não vai se render. Tem também, nome, assim, mas não é fácil. Aonde tu mexe lá em cima, é muita cobra criada. Essa CBF aí. E o resultado... Então, uma bagunça, né? Voltou o Edinaldo, né? A gente lida com interesses econômicos muito absurdos. Grandes. A gente está falando de patrocínios milionários ou bilionários da Nike, a gente está falando de patrocínios a gente está falando da entidade que controla o futebol profissional no Brasil. Então, o dinheiro que não falta. E mais, é uma entidade
que, por ter essa vinculação internacional com a FIFA, ela acaba expondo até o Poder Judiciário brasileiro ao ridículo. Ou seja, decisão judicial não vale. O Gilmar Mendes, ao dar a posse de volta para o Edinaldo, nem interferir na eleição, reconheceu que não poderia deixar que o Brasil não pudesse jogar a Copa do Mundo, alguma outra coisa assim, ou não participasse da Olimpíada por causa de uma questão interna, já que a FIFA não ia permitir. Então, a justiça brasileira começou a se rendeu, né? Se rendeu, ela se declarou menor do que a FIFA. O STF se declarou menor do que a FIFA, numa condução política que eles fizeram, como a STF virou. Então, assim, no meio dessa zona toda, duvido que vai entrar algum técnico que diga, vou entrar num ambiente onde eu vou ter uma estabilidade de um projeto sério. Não tem. Aqui eu vou pensar na qualidade. Não tem. Eu vou escalar o time. Começar, tu não escala o time. Quem escala o time é o marketing. E eles que vão dizer que tu vai escalar. E tu vai ter que te virar com aquilo ali. E daí, mesmo que tu seja muito bom de vestiário, como o Renato, eles não vão querer o Renato tão cedo, porque o Renato ele tem as suas regras, e uma das regras dele é autonomia de vestiário. E ele não vai ter autonomia de vestiário. Ele não ia, por exemplo, se o Neymar está firulando demais, não está colaborando com o time, o Renato é um cara que bota o Neymar no banco. Ele diz, sai daí que vão ser mais produtivos com outro jogador e vai dar resultado. Só que para as grandes marcas que são protegidas, falo marcas de jogadores, marcas de patrocinadores de jogadores e marcas de patrocinadores da seleção, algumas atitudes de técnicos são inadmissíveis, porque o comercial fala mais alto na CBF. Claro. Não é um clube como o Grêmio, como o Inter, o pessoal até quer ganhar, entende? Até quer ganhar, apesar dos empresários também fazer um jogo. Então esse negócio de fechar vestiário, não há técnico bom que vá fechar um vestiário sem que o clube o proteja, sabe? E é muito cruel, porque muitas vezes os dirigentes vão lá, fazem um compromisso de fechar o clube, como o Inter fez com o Mano Menezes no ano passado, né? Tá fechado, tu não vai sair, tá seguro. E daí, de repente, os resultados não vêm em campo, corta a cabeça do cara. E o cara está reclamando ainda. A pressão é muito alta, né? Exatamente isso que o Ricardo está falando. Isso aqui só não acontece aqui. Isso aconteceu com a seleção da Itália. Isso aconteceu com a seleção da Alemanha. Entende? Quem é a seleção da Alemanha e da Itália hoje? A Itália está há tempo decadente, né? E a Alemanha também entrou num processo decadente, né? Aquela super Alemanha do 7-1... Não passou da primeira fase. Não passou da primeira fase. E a Itália está quantas Copas fora. Então, esses processos não acontecem só dentro da CBF. Acontece fora, porque o poderio econômico que manda. Vai por esse que tem que pôr, senão não tem dinheiro. Eu assim, discordo um pouquinho. Eu não vejo o Renato como um grande treinador. Um treinador de clube e não de seleção brasileira, até porque assim, se ouve muito falar que o Renato ele carece de conhecimento tático, né? Ele é um motivador. Eu discordo. Não, mas assim, é o que se fala. Assim, lá no Flamengo, ele só dava rachão, né? Os caras falavam isso, né? Futebol e rachão. Então, eu acho, mas ao mesmo tempo que eu acho que o Renato ainda está preparado para ser técnico da seleção brasileira, eu deposito alguma esperança no Dorival. Eu acho que o Dorival... ele alia aquele cara que tem conhecimento técnico, né? É um cara que é experiente em vestiário, né? Ele é um cara que se comunica bem, ele é um paizão, ele entende a linguagem do boleiro. É só a gente ter acompanhado a decisão da Copa do Brasil, ele ali consolando os caras, enquanto o argentino aquele, que era o treinador do Flamengo, se mandou pro vestiário, né? E ele ali consolando os caras, assim, então os dois grupos de atletas do São Paulo abraçando ele, convivendo com ele, e o perdedor adversário. O Gabigol fez aquilo de traíra para ferrar o técnico dele. Esse negócio de ter coletiva. Tudo bem. Mas não tinha, não é nem traíra. Não tinha como manter aquele cara. Não tinha como tentar defender aquele cara. O Flamengo não ganha tudo por quê? Porque aquele clube, ele é um ninho de cobra. Não é o ninho do urubu, é o ninho das cobras. E assim, esse negócio que falam desculpa, mas eu tenho que marcar essa. Tu falou desse negócio do Renato, né? É incrível.
como tem pessoas que conseguem gerar uma fama e não conseguem se livrar dela. Apesar das estatísticas do Renato mostrar que ele é um excelente técnico do ponto de vista tático. No Grêmio, sim. Não é só no Grêmio. O Renato só deu certo no Grêmio. Não, chega na final da Libertadores do Fluminense, não valeu nada. Não ganhou, né? Nos pênaltis. Hã? Nos pênaltis. Foi um cano. Mas a história não, aí que tá, não sabe? deu certo. No Grêmio ele dá. Aí que tá. Não deu certo. Bom, chegou numa final de Libertadores, ganhou uma Copa do Brasil. Então, assim, vamos pensar o seguinte. O que se exige do Renato não se exige do Celso Roth. Dizem que o Celso Roth foi campeão da América. Quem foi campeão da América foi o Fossati, que fez aquele... pegou o time do Fossati. Pelo amor de Deus. Ele nem apitava, os jogadores tomaram conta do vestiário. Fernandão mandava, né? Então, acabou. Então, assim, vamos considerar o seguinte. O que o Renato precisa provar ainda? Por que tem essa ideia de dizer, poxa, ano passado, ele adaptou o Grêmio em 13 esquemas táticos diferentes e pegou um time que veio da segunda divisão, certo? Que não foi campeão porque foi roubado, assim como vocês já foram roubados. Ou seja, mesmo time. Com 13 Nós foi duas vezes, com 13 esquemas táticos. Márcio Rezende de Freitas e a cortada de vôlei do Ramiro. Né? A gente já foi, já tem várias histórias. E o Pereira Sampaio. Dele lá do Flamengo, com gol de mão dentro da área, aquele pênalti no Maurício naquela semifinal do Brasileirão de 90. Tem muita coisa para falar, mas assim, o que o Renato precisa provar ainda? Vamos perguntar... Estatisticamente, por que essa ondinha que os caras dizem... Aí que tá. Esse tipo de coisa Renatete, não. É que é o seguinte, não se faz justiça ao cara. O cara já ganhou muita coisa. É o atual ex-campeão gaúcho, fez a base do clube toda hora. Estavam reclamando dele. Quando ele saiu do Grêmio, o Grêmio rebaixou. Caiu. Tá? Caiu, pra gente ver como o cara segurava a onda. 3 técnicos. De novo, ano passado, faz uma campanha... fantástica, mudou vários esquemas táticos, volta e meia quando ele fazia a substituição, um jogador que ele coloca, o cara que faz gol, dá o passe. Então assim, o que ele precisa provar ainda desculpa, Silvio, eu não estou te colocando nisso, tu falou que foi o pessoal do Flamengo que falava isso, né? Que era só rachão. Mas o que esse cara precisa provar para os guardiolistas, né? Que leram o livro do Guardiola, o pessoal acha que é técnico. Né? Agora eu gosto de futebol europeu, agora eu estou no nível superior, futebol brasileiro é chinelagem, bem vira-lata mesmo. Bem vira-lata mesmo. Mas, Ricardo, quando nós somos os pentacampeões, os caras vão lá pelegar técnico que se assumisse aqui o Inter de Santa Maria e pegasse o Xavier com o Rio Grandense, sem time profissional, aposto mais no Xavier que ia ganhar. Assim, tu quer ver como a gente pensa diferente? Aqui, a gente pensa diferente com relação a conceito de técnico. O Argel montou o Inter e foi o ano que o Inter caiu. A torcida do Inter... Assim, não gosta do Argel e colocou na conta dele a responsabilidade pela queda, porque montou um time muito deficiente. No Grêmio aconteceu praticamente a mesma coisa. O Renato montou aquele time. Não. E estava decadente, tanto é que o cara da salsicha lá, o da Odisha, aquele lá... Foi um gaúcho em cima do Inter. Deu um carteiraço e disse, tem que demitir o cara. Disse, e o Romildo pegou e demitiu mesmo. Não, vai dizer que o cara da salsicha não fez isso. Vamos aos dados. O Romildo se arrepende da atitude que mandou, mas foi montado pelo Renato. Aí foi assim, o nosso aqui de Santa Maria, o Thiago Nunes. O Thiago Nunes. Afundou o time. Tá, mas o Grêmio estava perdendo. O não Renato saiu porque estava perdendo. Então o Grêmio saiu, tiraram porque ele estava ganhando. Tiraram o Renato na semifinal de um gauchão. O Felipão, no semifinal não dá de um para falar do Felipão como técnico. O Thiago assumiu o Grêmio numa semifinal de gauchão e o Grêmio pronto do Renato ganhou. A partir daí que o time começa a cair. E depois de cair... E por que saiu o Renato? O Renato saiu porque estava ganhando? Só um pouquinho. Quando que o Renato teve 8 derrotas consecutivas treinando o time do Grêmio? O problema é o seguinte, os caras que não gostavam do Renato perceberam que a mudança foi uma tragédia, deu muito errado, o time afundou, e o Renato não estava mais lá para ser culpado, mas eles, não, é porque o Renato deixou assim. Ou seja, é uma obsessão por falar mal do cara, que não dá para entender. Mas é o pessoal do Grêmio mesmo, né? Mas é o do Grêmio. Por quê? Porque são quem? São os guardiolistas, são os Nutella, são os apaixonados por futebol europeu, são os preconceituosos e mais. Mas tu é Renatete também? E mais, é gente que não suporta. Que eu acho que é certo. Tá, e assim, e tem gente que não suporta a personalidade do Renato por um motivo muito claro. O Renato fala o que pensa. E no Brasil, hoje, tu não pode falar o que pensa.
No futebol, tu não pode falar o que pensa, tu não pode ser autêntico. Renato é autêntico, ele quer mandar longe, ele manda. E as pessoas se sentem desconfortáveis com alguém que enfrenta um comentarista esportivo, que vai lá fazer grupinho contra, influenciar a torcida para querer a cabeça de jogador A ou B, entende? Então, o Renato é um cara que ele é verdadeiro, fala o que pensa e não tem medo disso. Só que como a gente não vive numa democracia, muitos não conseguem aceitar esse fato de que ele defende o que ele acredita. É esse o ponto. E falta humildade, porque olha o que esse cara fez pela gente como técnico. Não esquece o jogador, nem precisa falar de estátua, como técnico. Olha o resultado dele, número de vitórias, desempenho em Brasileirões. Ele tem a melhor estatística entre todos os técnicos no Brasil. A melhor estatística. Ele não tem que provar mais nada para ninguém, mas ainda ficam algumas pessoas dizendo: ah, o Grêmio rebaixou por causa do Renato. Sim, tiraram ele, daí rebaixou e a culpa é dele. Se o Renato estivesse no Grêmio, o Grêmio jamais teria sido rebaixado. Porque ele deixou o Grêmio. Viu? Ele deixou. Não dá para afirmar isso, não dá. Sabe por que dá? Ele deixou porque o Grêmio. Todas as vezes que ele jogou o Grêmio no Brasileirão. Natural de Almeida. Não tava. Eu afirmo. Se tivesse, tinha caído. Eu afirmo. Ele deixou o Grêmio. Eu tenho dados. Numa semifinal de Gauchão. E daí veio o menino daqui e foi campeão. Em cima do trabalho dele. Do Renato. Então, mas por que o Renato saiu, então? O Thiago... Vocês que têm a história do... Política interna. Mas estava ganhando? Não, é que os Cartola queriam mandar mais no futebol. Tinha sido desclassificado da Copa do Brasil para aquele time do interior de São Paulo. Teve momentos ruins. Teve momentos. Não assim, era o Melgar, mas era um time do interior de São Paulo. Mas, assim, ó, tava numa fase ruim o Souvier. Acho que todo mundo que é um técnico que passa por 6 anos numa equipe, ele vai ter uma fase ruim. Só que o problema todo é associar tudo a ele. Porque o que é ruim é sempre na conta dele, o que é bom nunca é. Por que eu te falo que o Grêmio não ia ser rebaixado? Eu tenho dados para te provar. Olha a estatística do desempenho do Renato em Campeonato Brasileiro. E outra coisa. São 8 campeonatos e 8 Libertadores. Últimos jogos ele nem estava trabalhando, que ele estava com Covid. Por que eu acreditaria que esse mesmo técnico ia rebaixar o clube? Ele foi dispensado do Grêmio de cama. Ele estava doente quando foi dispensado. Sim, aí estava no hotel, né? Exatamente. Aí assumiu o Thiago, né? Concluiu o trabalho, foi campeão. Aí começa o trabalho do Thiago no Brasileiro. 8 derrotas consecutivas, e foi isso que rebaixou o Grêmio. Foi em 8 jogos, ganhou 2 pontos. Foi de 24, ele fez 2 pontos. Fez 2 pontos. Então, assim, foi o pior desempenho sequente da história do Grêmio e o Renato não era o técnico. Vamos botar a conta no Renato. E aí veio o Filipão. Não conseguiu levantar voo. Não, o Filipão ainda estava estruturando o clube, mas o Grêmio ainda tinha problemas políticos. Ele conseguiu fazer muita coisa boa, o Filipão. Trouxe o Vila Sante, trouxe uns caras bons. Claro. Só que o Filipão naquele estilo. Vamos com calma. Só que o problema do estilo do Filipão é que ele faz um time para se desenvolver e explodir no momento certo. Na hora que o Grêmio ia ter um desempenho melhor, tiraram o Filipão. Tiraram o cara. Aí veio o Mancini. Daí afundou tudo. Tu sabe, né? Aquela calmaria toda. E daí o time prendendo fogo e ele veio lá. Aquela calmaria que entendiam de futebol, que são os cartolas, aí que tá, a merda é essa, sabe? Eu me coloco nisso também, porque eu não sou profissional do futebol. Então, mas eu respeito quem é. O que o Xavier fala que eu fico quieto. Com todo respeito a todos aqui, a gente é peladeiro, apaixonado por futebol, mas eu não sou técnico. Então, o que eu faço para medir a avaliação que eu tenho dos profissionais? Eu vejo o desempenho. Eu vejo o histórico de desempenho. Eu vejo o que ele entrega, sabe? E o Renato entrega muito pro Grêmio. Demais pro Grêmio. E essa ingratidão eu realmente não entendo. Mas a torcida do Grêmio é chata, né? Pergunta pro JP Galvão. Diríamos que ela é exigente. Ela é exigente. Ela é exigente. Acostumada a ganhar. O cara não consegue errar, rapaz. O jogador do Grêmio, ele tá sempre com o coração na mão. Os caras estão sempre pegando o pé dos caras. Não, mas então tu não conhece o Corinthians, Flamengo, Deus do livre. Tu vai ver o Corinthians agora com essa queda, porque o Corinthians, como disseram aqui, ele tá para cair. Isso é... Os caras vão invadir. Outra coisa aqui, o campo de treinamento de novo. O Corinthians tá perigando a cair. A Gaviões mata. Com dinheiro, porque um dos clubes que ganhou mais dinheiro agora foi o Corinthians. Eu tive lendo ontem, assim, diz que já estão encaminhando a contratação, diz que um dos cotados é o Cuca, né?
Não, mas ele teve lá. Pois é, não. Mas é um dos cotados. Mas aí... Que é amigo do atual presidente. Só um detalhe. Mas quais são os critérios do Corinthians? Ele teve lá e os caras dispensaram. Mas agora ele vai voltar? Dispensaram por uma lacração dele. Sim, mas e aí? Mas politicamente correto. Mas ele foi absolvido lá. Estamos entrando na reta final já do programa. Eu achei uma injustiça com ele também, né? O souvenir foi o avião, lançou uma cortina de fumaça aqui para não falar do Inter. Não estava no ar quando eu estava na flauta. Programa de terça-feira passada, Inter e Guarani de Bagé. Qual eram os prognósticos? Eu disse 2-0, Guarani de Bagé vai ser fumaceira. E o Sérgio, 2-1 Guarani de Bagé, porque vai ser fumaceira. O souvenir, capaz, tá louco isso daí. Eu parecia o Baldaço, né? Cravando esse E agora? E agora ele veio dar uma de avião e lançou toda essa cortina de fumaça. Não, mas eu acho que agora... Quando tava 2-0, eu digo, eu sou o cara. Amanhã ele ganha. O Saviano veio e me botou no Santa Cruz é uma draga, né? O Santa Cruz deve ter dispensado o Paulo, eu acho, né? Mas o que aconteceu em Bagé, nosso filho? O que houve? É uma demonstração de que o Inter continua tendo um time titular e não tendo reservas à altura. Entraram com reservas, né, que eu acho que foi um erro. Assim, ó, o que se faz numa pré-temporada? Não se exige ao máximo dos atletas, mas o que tu faz? Tu bota para jogar, para criar conjunto. E aí tu pega o time titular, bota para jogar, inicia o jogo e depois tu vai mesclando, tu vai substituindo aqueles em que a fisiologia identifica que tem algum problema, os caras mais velhos, tu vai fazendo assim, ó. Mas tu não pode pegar um time reserva e botar para jogar, e aí quando os caras levam 2 no primeiro tempo do glorioso Guarani de Bagé, aí coloca os caras para resolver o jogo. Conjunto. É 2 erros. Tu falou de conjunto, eu vou contar uma aqui. Em 1979, eu cheguei no União de Francisco Beltrão. Levei uns 18 jogadores para lá. Estavam sem time, praticamente ia montar para subir para a série A do Campeonato Paranaense. Aí nós já jogávamos no final de semana seguinte, né, contra o Tabu de Clevelândia, lá no Paraná. Aí o presidente Osmar Brito... Isso é futebol raiz. O Osmar Brito disse para mim assim, nós temos que ganhar lá, temos que ganhar esse time aqui, o filho é bom esse time. Eu digo que só tem um problema, nós temos conjunto, não tem conjunto o time ainda, né? Toma o cheque aqui, contrata um conjunto aqui. Aqui no Paraná tem uns bons, aí ele achou que fosse conjunto. Aí diz o Calixa, estava do meu lado, vamos tomar dinheiro desses caras à vontade aqui. Mas o cara contrata charmes aí. Mas é isso. Mas toda vez que jogar com os reservas vai perder. Mas me desculpa, mas aí eu acho que foi burrice do treinador, né? Tá aí o Sérgio Xavier pode me ajudar. Porque tu vai poupar um time. E leva os caras dentro de um ônibus lá. Então começa treinando no começa CT. jogando. Ele desgastou muito mais o time correndo no segundo tempo atrás do resultado do que se o time tivesse jogado no primeiro tempo e colocado reserva no segundo tempo. Não sei, está aí um preparador físico pode me dizer isso. Eu já analisei esse jogo aqui. Eu analisei esse jogo aqui. A minha opinião que eu dei naquele programa, eu vou dar hoje aqui. O Cudê não conhece a força do interior. Uhum. Não é a questão de entrar com time reserva. Essas foram minhas palavras no programa anterior. Porque aquele time reserva do Inter que entrou, tecnicamente é muito superior ao Guarani. Só que ele não sabe o que é jogar em Bagé. Entende? O time entrou... Fumaceira, meu velho. Calmo, tranquilo, achou que ganhava o jogo a qualquer momento. Agora tu sabe, e essas também foram minhas palavras, ele vai para dentro do vestiário, vai o financeiro, vai o presidente, vai o prefeito, vai todo mundo para dentro do vestiário e a pressão pega. E aí os caras entram, e foi o número que eu usei, os caras entram com batimento a 180 e o Internacional entrou com os batimentos a 80. Sem vontade. Campinho pequenininho, quem conhece aquilo lá sabe, entende? Torcida em cima dando bafo, quando tu vê, né?
A qualidade do Inter também, concordo contigo, não é tão grande assim, mas é superior à do Guarani. Então, tu tem que entrar motivado. Tu viu o que o Renato fez contra o Avenida? Ele fala, olha aqui, ó, o campo é ruim, o campo, a iluminação é ruim. A Baixada... Isso, não com reserva. Eu conheço lá. Que é o seguinte, a Baixada é 10 vezes melhor do que o campo do Guarani do Guajá. E aí o seguinte, ele disse, nós temos que igualar na perna, na força e na determinação. Aí ele brigou com a Avenida o campo inteiro. E o que ele disse para os jogadores? Não façam falta perto da área, porque a bola aérea deles é boa. E isso o Internacional não fez. Mas ele... Pegou a defesa em linha do Internacional. Então, existem erros de motivação e erros de organização tática. Mas o Renato perdeu. Podia ter poupado as palavras. Não façam falta perto da área. Não precisava ter dito isso. Por que, Renato? Porque os juízes... Ele já sabe que os juízes estão do lado dele. Olha aquele escândalo daquela falta. Por que não expulsaram o zagueiro do Grêmio? Qual falta? Contra o Avenida. O cara... Pelo menos até hoje é o que eu sei da regra. Pode ser que tenha mudado, né? Mas o último homem... Faz a falta, tem que ir pra rua. É uma injustiça. E por que não foi? É uma injustiça. Mas então o Renato não precisava ter se preocupado com o juiz e com bola aérea. Mas assim, ó... O juiz não vai dar, não vai expulsar. Agora, se fosse o pobre do... A falta foi pelo lado esquerdo, do Avenida, o cara já tinha ido pra rua e o técnico também, e o preparador físico tivesse reclamado... Eu vou te explicar, porque eu estou assistindo todos os jogos, e eu vou te explicar. Existem erros de arbitragem muito grandes. Essa é a questão até nem estava acontecendo nesse gauchão. Não, mas assim, ó, ele está existindo. Eu assisti Juventude e Ipiranga, houve erros gravíssimos. Não, estou dizendo da dupla. Mas para te dizer que está acontecendo em todos os jogos. Os árbitros, eles estão com a mente descansada. Porque quem estava decidindo para eles era o VAR. Eles estavam despreocupados. Então, eles perderam a embocadura de estar correndo mais em cima do lance, né? de se preparar mais para o lance. Eles estão descansados. E aí está acontecendo muitos erros. Agora, esse lance foi nas costas... Mas tu concorda comigo, né? Sim. Tinha que ter botado para a rua, né? Mudava a história do jogo. Não, foi falta, mas não foi de rua. Porque tu fala... Último homem. Não, mas tu fala em último homem. Não era. Ele está nas costas do lateral direito. Cara, sair na cara e do aí goleiro. Sai o zagueiro, faz a falta, ou foi o Vila que fez a falta, mas tem mais gente chegando, a cobertura está correndo chegando. Atrás. Não, ele não tem nem chance viva de fazer o gol. O último homem é tu e o goleiro. É tu e o goleiro. Isso que é o último homem. É tu e o goleiro. Mas ele não, ele estava com o ângulo do lado. Eu acho assim, a arbitragem favorece a dupla Grenal? Sim. Todos os gauchões a gente vê alguns episódios que na hora do cara tá na dúvida, porque a arbitragem é dúvida. E até esse ano não tá dando, né? Não tem, assim, tanta polêmica em cima da arbitragem. Não, envolvendo a dupla. Não tem. Tem a ver com o TJD. Tem a ver com o TJD, aí tem polêmica. Né? Quando aliviaram o Inter das multas lá de toda a violência que fizeram no estádio, aí tem polêmica. Agora, assim, eu acho que, eu vi, por exemplo, não me lembro qual jogo, teve um pênalti que o zagueiro do Grêmio fez, acho que contra o Caxias. Foi contra o Caxias, que o juiz não deu. Puxou a camisa, ele pênalti. Pênalti, claro. Roubaram o Caxias. Eu sou gremista, mas eu não sou é lance de VAR. É lance de VAR, mas igual. Aí que tá, mas é pênalti, tá? Roubaram o Caxias? Sim. Eu admito, eu sou gremista. Uma coisa nós temos que perder, e dupla Grenal tem que perder, é assim, se a gente não tiver a humildade de reconhecer aquilo que é erro, né, além das paixões, a gente nunca vai resolver o problema que nos impede de ganhar Brasileirão. O Inter está com um time titular sensacional, um cano de time, mas está com reserva ruim. Não tem condições de enfrentar o Brasileirão. Porque o Brasileirão, sem tu ter um grupo grande de reservas qualificados, tu não ganha. É um campeonato longo, não vai acontecer. E ainda agora, tem Copa América, tem... Então, esse jogo com o Caxias, houveram 3 erros. Esse pênalti aqui, que o Jubim colocou, e é correto, foi pênalti para o Caxias. Houve um pênalti para o Grêmio e houve uma expulsão de um jogador do Caxias que pisou por trás, entende, acima do tornozelo. Era lance de expulsão. Mas é difícil para o árbitro, porque eles se valem sempre do VAR, né? Então, eu estou perdoando eles agora, acho que tem erros, mas eu avalio pelo lado do VAR.
Mas não acredito, por exemplo, que tenha intenção para Grêmio Internacional, porque a nossa arbitragem ela está muito qualificada. São bons árbitros que eles estão... Tem árbitro da FIFA, aqui tem árbitro no quadro da CBF, inclusive Santa Maria está colocando árbitros dentro do futebol gaúcho e brasileiro, inclusive o trio que apita São Luís e Avenida de Santa Cruz, eu acho que é o jogo, né? O árbitro é daqui e o Bandeira vai estrear também aqui de Santa Maria, que é muito bom e eu torço pelo pessoal daqui, sabe? Eu acho interessantíssimo quando cada, né, pessoa nossa, que é nosso aqui, se destaca em qualquer área. Tem que valorizar, né? Tem que valorizar. É muito bom, pessoal. Muito bom. E o nosso quadro de árbitro é bom. Pessoal, Grêmio e Novo Hamburgo hoje de noite na Arena. Vai ser ruim. Vai ser ruim. O Novo Hamburgo está muito organizado. Ele está em terceiro, né? Segundo? Não. Ele desceu. Ele Perdeu em casa para a Avenida de Santa Cruz. Então... Eu não acho um bom time o Novo Hamburgo. O Soteldo joga ou o Soteldo está machucado? Está machucado, né? Soteldo só em março. Não, Soteldo 60 dias. Não vai jogar o Grenal? Não joga. Não joga o Gauchão. Te livrou dessa, hein? Não joga o Gauchão. Não joga o Gauchão? Não. Assim, vai ser um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil, porque o Novo Hamburgo deve vir fechadinho, né? O Novo Hamburgo está em quinto com 8 pontos. Ele acabou de levar um laçaço, então, do Avenida, não tinha feito esse update aí dessa última partida do Novo Hamburgo. Ele estava bem antes. Ele perdeu em casa, mas esse final de semana ele jogou contra quem? Não sei se foi contra o Avenida. Avenida, ele estava. Agora perder para a Avenida em casa... Não, perdeu. Não, a Avenida foi o Grêmio jogou. Acho que foi o Brasil São Luís, ele ganhou de São Luís por 1-0. O São Luís é um time bom. Ele ganhou, mas perdeu para o Avenida em casa. Mas ele está em quinto. Está em quinto. Está bem classificado. O São Luís é um time bom, eu acho que não vai ser muito fácil. Não vai ser muito fácil. Deve dar o Grêmio por 2-0, 1-0 no máximo. Ou quem sabe 3-2, mas vai ser disputado. Mas não com o gol do Galvão, né? Estão secando o Galvão. Se for o André, o centroavante, certamente com o gol do André. Sérgio. Meu 9 não é nem André e nem Galvão, né? É o guri aquele da... Né? Não, eu que joga na direita lá, como é que chama ele? Galdino. Galdino é meu 9. E era 9, ele é muito habilidoso, ele prende bem, bate muito bem com esse. É o meu 9. Não é André. André é meia boca e o outro, para mim, não... Ele é ligeiro de chegar no caixa. O Galdino. Rápido, no caixa. Deus, para receber o da Grêmio isso aí, viu? É a única coisa que eu vejo ele de rápido. Viu? Da Grêmio. Ele é uma lente, então. Da Grêmio 2-0. Ele não fez gol em Grenal. Da Grêmio 2-0. Fez gol em Grenal, o Galdino. Da Grêmio 2-0 aí. E o Inter, professor, o Inter é o ressuscitador. Não, mas tem que perguntar para ele do Grêmio. Do Grêmio? Jogo fácil pro Grêmio. O Novo Hamburgo é freguês do Grêmio. Vai ser 3 ou 4 para fora. Ele é vilão do Inter. E o Inter que é ressuscitador de morto. Não viu o jogo, pô. Pegou o Guarani. Pegou o Guarani e já ressuscitou depois de 60 anos. Agora vai ressuscitar o Santa Cruz. Só erra quem bate. Agora pega o Santa Cruz. Vai ressuscitar o Santa Cruz? Vai pegar o Santa Cruz. É em Santa Cruz, né? O jogo, né? E o Yarley, o novo treinador, né? Do Santa Cruz? Assumiu... Será que ressuscita o Santa Cruz também? Se ele treinar como ele jogava, que eu vou dizer o seguinte, tinha que ter uma estátua do Fernandão e outra do Yarley do lado. Concordo contigo. Aquele gol do Gabiru foi dele. Não, ele comandou todo o jogo. O Yarley estava moendo naquela final. Eu acho assim, que o Inter, se for com reserva, vai perder de novo. É no interior, vai perder de novo. Se ele for com o time titular, que eu acho que tem que ir com o time titular, porque tem que deixar os reservas para quando jogar no Pastareia com o São José, porque aquilo lá é um crime, aquele gramado, né, aquele estádio ali, tinha que... A Federação Gaúcha de Futebol não deveria permitir que se jogasse futebol ali. Não deveria. Nós tivemos uma discussão sobre isso. Tu acha que talvez até se justifique a nossa decadência a nível de futebol brasileiro
por causa desses... Mas o Guarani encarou eles lá. Hã? O Guarani de Bagé encarou eles lá em... Mas aí é que tá, chutão para chutão, uma hora cai no pé de alguém e acerta, mas futebol não se joga ali. Então, se for com o time titular, ganha. Se não for, não vai ganhar, porque não tem qualidade. E, aliás, além de não ter qualidade, não tem vontade. Isso que é o pior. Em futebol, se a gente pegar um time do interior motivado, ele equilibra. A diferença técnica, ela... claro, sempre acaba prevalecendo, se decidindo num lance isolado, né? Mas existe o equilíbrio. Agora, quando tu não tiver vontade, tu perde sempre. E essa nossa equipe reserva não tem vontade. Não tem vontade. Talão nem jogou, tava fazendo, agora está voltando, mas é o espelho da equipe reserva. Os caras não têm vontade, são os moloides. Moloide fazia tempo que eu não ouvia falar essa palavra. Mocorongo, vai. Eu te digo assim, ó, motiva técnico novo, o técnico é maior que o clube lá, né? O Yarley, maior que o grupo de jogadores, isso prende fogo dentro do vestiário. Prende fogo. O cara, só ele, a presença dele lá, os caras já se motivam, porque é um cara grande, entende? No futebol, quem foi ele, tudo. Tu confia nele? Os caras confiam no que ele fala, porque ele vai dizer assim, eu fiz, eu fui campeão do mundo, eu dei o passe para fazer o gol, eu fui campeão da Libertadores. É diferente do que chegar lá e não dizer nada, entende? Então, os caras acreditam e compram a tua ideia. Então, é jogo difícil. É jogo difícil. O time é uma draga, mas o técnico é muito forte. Tem chance de ganhar, mas... O time é muito forte. Pode arrumar um empate o Santa Cruz. Ricardo? Olha, sinceramente, eu não acho que o time reserva do Inter esteja desmobilizado em todas as partidas. Acredito que lá no Guarani de Bagé que faltou essa visão, mas o Cudê deve ter aprendido com aquele laçaço, né? Então, duvido que o time reserva venha com as perninhas frouxas e batimento 80 como vem no outro jogo. Não vai. Fez a mesma coisa contra Eu acho que... o São Luís, e a gente esperava, assim, não, a atitude vai ser diferente. Aí o Bagé foi pior. Qual é o cálculo? Vai para Santa Cruz, vai dar mesmo. O cálculo é o seguinte, tu tem que ter ponto para entrar nas quartas, esquece. Tem que ter ponto para estar em segundo, não faz diferença. Como não? Qual é a diferença maior ao mando de campo? O Grêmio fica em primeiro, o Inter em segundo e entra nas quartas de final. Um vai para cada lado, tá? É isso que precisa, tá? O resto vamos jogar porque tem que cumprir tabela, porque a gente é bom demais para jogar com os clubes do interior. Então, aí que tu te engana. Futebol se decide no mando de campo. Se tu pegar a estatística, tu que gosta de estatística, 80% das vitórias é dos mandantes. Sempre. Campeonato gaúcho se decide normalmente no Beira-Rio, o Grêmio tem se dado bem. O mandante. É muito mais fácil o Grêmio ganhar na Arena e é muito mais fácil o Inter ganhar no Beira-Rio. Tá. Se a decisão for para a Arena, a chance do Grêmio ser campeão de novo é muito grande. Então, se o Inter quer ganhar um gauchão, tem que levar a decisão para o Beira-Rio. Vocês não jogam muito bem na Arena, é verdade? A estatística está mostrando. É estatística. Mas vocês estão bem no Beira-Rio, também não tem essa estatística favorável. Mais ou menos. Não tem. Pega os últimos 10 anos não aí. Tem. Agora, eles deram essa melhorada aí no Campeonato Gaúcho, classificou 8, mas eles assassinaram o 5º, 6º, 7º e 8º. Eles assassinaram os caras, porque os caras, além de ter que jogar fora, tem que ganhar o jogo. Aí como é que tu hoje, por exemplo, hoje dos 4 que estão lá em cima, o único que tu pode matar mais fácil é o Brasil de Pelotas. Mas tu tem Juventude, Grêmio Internacional, aí tu joga lá e tem ganhado os caras. É assassinato isso aí. Eu discordei disso aí. E o Caxias também, olha, eu tinha... Uma draguinha esse Caxias aí também. Dele, mas eu... É uma draga fazer também. Água, né? Eu vi o jogo deles contra o Brasil de Pelotas lá. Mas creta, louco. Empataram, né? 2-2? Não, perdeu 2-1. Perdeu 2-1. Ele empatou em casa, foi com o São Luís ou Ipiranga, 2-2. Não, com o São Luís. Com o São Luís, 2-2. São Luís, saiu ganhando e deixou empatar. E lá em Erechim, o Erechim saiu ganhando 2-0 e deixou o Caxias empatar. É umas draguinhas. Depois que o Luizinho saiu do Ipiranga, o Ipiranga caiu muito. E com aquele time deles, eles não vão longe. Porque eles estão na cena. Mas eles trocaram o treinador, não trocaram?
Acho que não. Acho que caiu o treinador. Caiu ontem. Hã? Caiu ontem. Caiu o treinador também. Caíram 2 treinadores já. 2 treinadores. O Paulo e o rapaz esse lá do. É que o Luizinho, é aquilo que eu te falo, né? O Luizinho foi craque de bola. Entende? Então ele transmite para os caras e os caras compram a ideia. Agora esse outro rapaz, eu não sei de onde que surgiu esse treinador do Ipiranga, daí é difícil, né? Tu tem um cara do tamanho do Luizinho, o cara sai, tá bem o Luizinho lá em cima, hein? Tá bem lá o Luizinho trabalhando lá tá no norte, né? E onde é que ele tá trabalhando lá? Manaus, parece que tá no Manaus, né? Tem aquele do São Paulo, né? Que treinou o Juventude, né? Ah, é. O cara ganhou. Bom, pessoal, vamos Carpini. deixando um abraço aí a todos, né? Vamos nos despedindo, desejando uma boa semana, uma boa rodada para o Inter lá em Santa Cruz, que ressuscite mais um parceiro aí, que é bom para dar vida para o campeonato, né? Puxar os de baixo para cima, né? E o Inter faz isso. Isso aí vai ser falência. Esse rapaz, será que ele aguenta até o final do ano, esse moço aqui? Não, mas eu acho que tem que ter essa parceria. O cara tá mal, tu mas eu entendo, tem que ter, mas será que ele suporta essa pressão até o final do ano? Não, eu vou te dizer, nós estamos um ponto atrás, espero que continue assim, esse um ponto atrás, nós vamos matar vocês no Grenal, dia 25. Aí vai inverter, nós vamos ficar 2 pontos. Ele está fazendo isso porque no dia 26 ele não vai estar aqui no programa. Olha esse problema. Ele vai estar fora, né? Vai estar viajando. Por mim tá ótimo, não estou nem um pouco preocupado em ficar em primeiro ou segundo na classificatória, eu quero ganhar depois. Ganhar no Beira-Rio é mais difícil. Vamos lá, então. A gente está acostumado, a gente está acostumado. Beira-Rio a gente está acostumado. Um abraço a todos, até a próxima. Até a próxima. Até mais. Debate Bola. Apoio Cultural. Biomédica. Precisa montar sua academia ou atualizar seu equipamento? Procure a Biomédica. Grêmio Mania. A loja do torcedor do Grêmio em Santa Maria. Royal Plaza Shopping e Elegância Center Shopping.